Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Êxodos no Brasil. Estou aqui com você mais uma vez para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 29 de setembro, nós faremos a leitura no livro de Daniel, os 3 últimos capítulos, do 10 ao 12. Do 10 ao 12, tá bom? E assim finalizaremos o livro de Daniel. Daniel, capítulo 10. No terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, uma mensagem veio a Daniel, cujo nome babilônico era Beltesazar. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Ele entendeu, pois seu significado veio por revelação. Durante aqueles dias, eu, Daniel, guardei luto por Jerusalém. Durante 3 semanas. Comi apenas comida simples, sem tempero, e não comi carne nem bebi vinho. Não tomei banho nem me barbeei, até que tivessem passado as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, eu estava de pé diante do grande rio, o Tigre. Levantei os olhos e olhei. Levantei os olhos e, para minha surpresa, vi um homem vestido de linho com um cinto de ouro puro na cintura. Seu corpo brilhava como se fosse esculpido de pedra preciosa. A face era radiante e os olhos vivos e penetrantes como tochas. Os braços e pernas reluziam como bronze polido, sua voz soava como um grande coral. Eu, Daniel, fui o único a vê-lo. Os homens que estavam comigo, embora não estivessem vendo, foram tomados de medo e correram para se esconder, temendo o pior. Quando fiquei sozinho depois dessa visão, abandonado pelos meus amigos, meus joelhos ficaram bambos. E o rosto pálido, sem força nenhuma. Quando ouvi o som da sua voz, não resisti e desmaiei. Caí com o rosto no chão, mas uma mão me tocou e me pôs sobre as mãos e os joelhos. Daniel, ele disse, homem de valor, Deus ama você demais. Levante-se e preste muita atenção à minha mensagem. Fui enviado para falar dela a você. Quando ele disse isso, eu me levantei, mas não conseguia parar de tremer. Fique tranquilo, ele continuou, não tenha medo. Quando você decidiu se humilhar para receber entendimento, sua oração foi ouvida. E eu me dispus a vir até aqui. Mas fui impedido pelo anjo, que é o príncipe do reino da Pérsia. E isso me atrasou por 3 semanas. Mas Miguel, um dos anjos supremos, veio em meu socorro e ficou ali com o anjo, que é o príncipe da Pérsia. Estou aqui para ajudar você a entender o que vai acontecer com seu povo, pois a visão fala do futuro. Enquanto ele falava, fiquei só olhando para o chão, não conseguia dizer nada. E fui surpreendido por algo parecido como uma mão humana que me tocou os lábios. Então abri a boca e comecei a falar. Quando o vi, fiquei apavorado. Minhas pernas ficaram bambas e eu não conseguia me mexer. Como é possível que eu, um humilde servo, fale com alguém como o Senhor? Estou completamente paralisado, mal consigo respirar. Aquele ser que parecia humano me tocou outra vez e me deu forças. E ele disse, não tenha medo, fique em paz. Você é amado demais. Tudo vai ficar bem, tenha coragem, seja forte. Enquanto ele ainda falava, veio-me coragem e retomei as forças. Então eu disse, pode falar porque o Senhor me deu forças. E ele disse, você sabe por que vim aqui? Preciso voltar para lutar contra o anjo que é o príncipe da Pérsia. E depois que eu o tirar do caminho, chegará o anjo que é o príncipe da Grécia.
Mas, antes, deixe-me contar a você o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me ajuda na minha luta contra esses seres a não ser Miguel, o anjo, que é o príncipe de vocês. Daniel, capítulo 11. Eu o tenho ajudado da melhor maneira possível desde o primeiro ano do reinado de Dario, rei dos Medos. Mas agora deixe-me dizer como estão as coisas. Outros 3 reis da Pérsia aparecerão, e depois deles, um 4º rei, que será muito mais rico que os outros. Quando ele achar que já tem o poder suficiente, ganho com sua riqueza, declarará guerra contra o reino da Grécia. E neste momento aparecerá um rei poderoso que dominará um enorme território e conduzirá tudo como bem entender. Mas no auge do seu poder, quando tudo estiver aparentemente bem, seu reino se dividirá em 4 partes, norte, sul, leste e oeste. Mas seus herdeiros não receberão nada. Não haverá continuidade do poder, pois outros o tomarão. Em seguida, o rei do sul se fortalecerá, mas um dos seus príncipes será mais forte que ele e governará um território ainda maior. Depois de alguns anos, os 2 se tornarão aliados. E a filha do rei do sul se casará com o rei do norte para consolidar o acordo. Mas a influência dela enfraquecerá e seu filho não sobreviverá. Ela, seu servo, seu filho e seu marido serão traídos. Algum tempo depois, alguém da família real aparecerá e assumirá o trono. Ele assumirá o comando do exército, invadirá o norte e alcançará grande vitória. Ele tomará os deuses de metal deles e todos os utensílios de ouro e prata que os acompanham e os levará para o Egito. Passado algum tempo, o rei do norte, se recuperará e invadirá a terra do rei do sul, mas não terá sucesso, terá de bater em retirada. Mas seus filhos formarão um exército gigante e descerão como uma inundação, um ataque impetuoso sobre as defesas do sul. Furioso, o rei do sul sairá e enfrentará o rei do norte, que estará à espera com seu enorme exército, mas apesar disso será derrotado. Enquanto os cadáveres forem tirados do campo, o rei, com muita sede de sangue, sairá massacrando dezenas de milhares. Mas sua vitória não vai durar muito, pois o rei do norte reunirá um exército ainda maior que o anterior e depois de alguns anos voltará à batalha com inúmeros soldados, muito arsenal e provisões inesgotáveis. Naqueles dias, muitos outros se engajarão na batalha contra o rei do sul, revoltosos do seu próprio povo, embriagados por sonhos de poder, se ajuntarão a eles, mas acabarão frustrados. Quando o rei do norte chegar, fará rampas de cerco e conquistará a cidade fortificada. Os exércitos do sul serão despedaçados diante dele. Nem mesmo suas famosas tropas de choque conterão o agressor. Ele entrará todo arrogante, como se fosse o dono do pedaço. Ele se apossará da linda terra e se instalará aí. Depois, prosseguirá para ter controle total. Fará um tratado de paz e até dará sua filha em casamento ao rei do sul. Parte de uma trama para destruí-lo de vez. Mas o plano será um fiasco. Não será bem-sucedido. Mais tarde, voltará sua atenção para as regiões costeiras e fará inúmeros prisioneiros. Mas um general intervirá e dará um basta às suas ameaças. Quem metia medo ficará amedrontado. Ele voltará para casa e passará a cuidar dos próprios negócios. Mas a essa altura já estará acabado e logo já não se ouvirá mais falar dele. Ele será sucedido por um perdedor, já com seu governo, sua reputação e sua autoridade em frangalhos. Por isso não durará muito. Sairá da história rapidamente, sem nem mesmo ter lutado. Seu lugar será preenchido por um sujeito desprezado e desprezível,
Mas ele surpreenderá todos, saindo como que do nada e se apossando do reino. Ele avançará como um rolo compressor e até o príncipe da aliança será esmagalhado. Depois de negociar um cessar-fogo, ele violará as condições. Que traidor! Com alguns poucos comparsas, assumirá o controle total. Ele invadirá as províncias mais ricas quando eles menos esperarem. Ultrapassará todos seus antepassados, prenderá e saqueará, viverá com seus amigos no luxo desmedido. Ele fará planos contra cidades fortificadas, mas não será por muito tempo. Ele ajuntará um grande exército muito bem armado para combater o rei do sul. Em resposta, o rei do sul manterá seu exército ainda maior a postos, pronto para a batalha, mas não será capaz de sustentar essa condição por muito tempo, em razão das intrigas nas próprias fileiras. Sua corte estará minada por tramas e conspirações. Assim, o seu exército será esmagado e o campo de batalha ficará coberto de cadáveres. Os dois reis, ambos com planos maldosos um contra o outro, vão se sentar à mesa de conferências e negociarão seus engodos. Nada resultará desse tratado, que não passará de um emaranhado de mentiras, mas ainda não é o fim. A história não acabou. O rei do norte irá para casa carregado de despojos, mas sua mente estará voltada para a destruição da Santa Aliança enquanto estiver passando pela terra a caminho de casa. Um ano mais tarde, ele comandará uma nova invasão ao sul, mas a segunda invasão não será como a primeira. Quando os navios romanos chegarem, ele dará meia volta e retornará para casa. Mas ao passar pela terra, seu ódio contra a Santa Aliança será despertado. Ele fará acordo com todos os que dispuserem a trair a sua Santa Aliança, tomando partido deles. Suas forças entrarão marchando e profanando o santuário e a cidade dela. Eles irão banir a adoração diária, substituindo-a pela besta da profanação. O rei do norte honrará os que traírem a Santa Aliança, corrompendo-os ainda mais com sua conversa sedutora, mas os que forem leais a Deus tomarão posição firme a favor dele. Os que mantiverem o bom senso ensinarão o bem às multidões pelo exemplo. Eles serão submetidos a provas terríveis durante um certo período. Alguns serão mortos, outros queimados, alguns exilados, outros roubados. Quando a prova for muito difícil, receberão alguma ajuda, mas não muita. E muitos dos pretensos ajudadores se portarão com indiferença. A provação refinará e purificará os que mantiverem o bom senso e permanecerem leais, porque há ainda mais por vir. Enquanto isso, o rei do norte estará agindo sem impedimentos. Ele se elevará a uma posição superior à de qualquer deus e até mesmo ousará desafiar o Deus dos deuses. Por um tempo, isso será tolerado, até que se complete esse tempo de juízo, pois o que foi decretado precisa ser cumprido. Ele não terá respeito algum pelos deuses dos seus antepassados, nem mesmo pelo Deus predileto das mulheres. Desprezando qualquer deus, o rei do norte se inchará de orgulho e se achará maior que todos eles. Ele chegará a ponto de desprezar o Deus dos santos, e no lugar em que Deus é adorado, colocará em exibição, com generoso ornamento de prata, ouro e pedras preciosas, um Deus novo no qual nunca se ouviu falar. Marchando sob a bandeira desse Deus estranho, ele atacará as principais fortalezas, promoverá todos os que servirem esse Deus, dando a eles cargos importantes e recompensando-os com concessões de terras. Na conclusão dessa história, o rei do sul o enfrentará, mas o rei do norte se lançará contra ele como um furacão, com seus carros e cavalos em uma grande frota de navios, e varrerá tudo o que estiver no seu caminho. Ao entrar na linda terra, as pessoas cairão diante dele como peças de dominó. Só Edom, Moabe e alguns amonitas escaparão. Ele vai avançar, dominando país após país, e nem o Egito escapará. Ele confiscará o ouro, a prata e todos os bens valiosos do Egito.
Os líbios e os etíopes cairão com ele. Mas, neste momento, relatos perturbadores virão do norte e do leste e o farão entrar em pânico. Furioso, ele se apressará em suprimir a ameaça, mas assim que armar suas tendas entre o mar Mediterrâneo e o Monte Santo, inúmeras tendas reais, ele encontrará o seu fim, e não haverá uma alma viva por perto para ajudá-lo. Daniel capítulo 12. Esse será o momento quando Miguel, o grande anjo que é príncipe defensor do seu povo, entrará em cena. Será um tempo de desgraça, a pior desgraça que o mundo já conheceu. Mas seu povo será salvo da desgraça. Todos os que tiverem o nome escrito no livro. Uma grande multidão composta daqueles que já morreram e foram sepultados acordará. Alguns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Homens e mulheres que viverem de forma sábia e justa brilharão como a noite sem nuvens, repleta de estrelas. E os que conduziram outras pessoas ao caminho certo brilharão como as estrelas para sempre. Esse é um relato confidencial, Daniel, para seus olhos e ouvidos somente. Mantenha-os em segredo. Guarde o livro fechado, a chave até o final. Nesse interim haverá uma busca frenética para se tentar entender o que está acontecendo. Enquanto eu, Daniel, ouvia tudo isso, apareceram dois seres, um do lado do rio que eu estava e o outro do outro lado. Um deles perguntou a um terceiro homem, vestido de linho, que estava acima das águas do rio: até quando vai continuar essa história intrigante? E o homem vestido de linho que estava acima das águas do rio levantou as mãos para o céu. Ouvi quando ele jurou solenemente pelo Eterno que seria um tempo, 2 tempos e meio tempo, e que, quando o opressor do povo santo fosse derrubado, a história chegaria ao seu final. Ouvi tudo isso claramente, mas não entendi, por isso perguntei: Senhor, pode me explicar isso? Continuei a fazer o que estava fazendo. Continue a fazer o que está fazendo, Daniel. Ele disse: a mensagem é confidencial e será guardada a chave até o fim, até que tudo chegue à sua conclusão. O povo será purificado e renovado, mas os maus continuarão sendo maus sem ter a menor ideia do que está acontecendo. Já os que viverem de forma sábia e justa entenderão tudo. A partir do momento em que a adoração diária for abolida do templo e a besta da profanação for introduzida no seu lugar, vão se passar 1.290 dias. Abençoados os que persistirem pacientemente durante os 1.335 dias. E você prossiga em sua jornada, sem ficar ansioso ou preocupado. Fique tranquilo. Quando tudo tiver passado, você se levantará para receber sua recompensa. Amém, irmão? Somente até aí? Finalizamos, então, o livro de Daniel. Fique conosco até a próxima leitura. A paz do Senhor Jesus.